E na época, o meu pai começou como lateral direito e terminou Isso. como zagueiro. Pô, eu botei na minha cabeça, pô, eu quero jogar em todas as posições, menos em lateral e zagueiro. Claro, teu pai que te levou pra jogar bola, né? Mas, pô, tu nasceu onde? Enfim, como é que foi que tu chegou? Conta pra nós, por favor. Então, na verdade, não foi meu pai que me levou lá para jogar bola. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 6 anos. Minha mãe, que é carioca, suburbana da Vila da Penha, voltou para o Rio e meu pai morava em São Paulo, jogava no Santos, ficou lá, eles se separaram e eu, né? Meu pai era presente, estava sempre ali, vinha me visitar e tudo, mas ele não morava com a gente, então assim, essa minha vinda para a Vila da Penha, vamos dizer assim, foi mais influenciou mais na minha vontade de jogar futebol, porque ali eu morava em frente a um campo de futebol. Naquela época, a garotada era a única brincadeira, não tinha videogame, não tinha nada, e a televisão só tinha 3 canais. E E tinha que, era preto e branco. e tinha que levantar pra trocar, É já isso dava aí. trabalho. Então, assim, nossa brincadeira era só jogar futebol e é lógico, o DNA não dá, Porra, não tem como. não dá para negar. E aí foi que eu comecei, gostei do futebol, fui me aprimorando, fui jogando, fui melhorando. E até que em um certo momento pô, vou tentar. Quantos anos? Então, naquela época, você começar, diferente de hoje, você começava ali com uns 13, 14 anos, que tinha aquele infantil, juvenil e júnior. Isso. As três não tinha sub 6, sub 7, Então, assim, você entrava no clube Daqui a com uns pouco tem 13. subberço. Pois é. Tá começando 13, bem. 14 anos. Eu comecei com os 13 anos, fui lá no Fluminense, treinei lá e comecei a jogar lá no Fluminense em 1980, com 13 anos. Faz tempo. Não, faz tempo. Tô fazendo as contas aqui da idade dele. Eu sei, 56. 13 anos, 1980. Ele me passou na mesa. Olha a gargalhada. Tá todo mundo. Isso é inacreditável, mano. Ele não tem nem respeito com o convidado que tá aqui, que ele tá feliz que o cara é mais velho que ele. Tá bom, Raul. Pô, maneiro, Fluminense. O teu pai começou no Fluminense? Meu pai começou no Fluminense, digamos assim, pela mesma pessoa que levou meu pai foi o que estava lá. Roberto Alvarenga, já falecido, uma figura histórica lá no Fluminense. Trabalhou, sei lá, mais de, sei lá, 50 anos no Fluminense. Caraca. E também morador da Vila da Penha. E foi através do... Ele insistiu, pô, vamos lá. E eu ficava assim, com medo, porque era um garoto ali, eu sabia que ia tomar uma pressão grande, mas eu estava querendo tentar ver se eu ia ter condição de seguir a carreira. Eu fui e foi tudo bem. Eu também, assim, tive bons treinadores. Teve pressão? A pressão que você imaginou Tive. aconteceu? As comparações. Sim. As comparações eram. Muita. Até porque tu parece, né, cara? Não Fisicamente tem, tu é não semelhante. tem jeito. E fora que, assim, eu terminei a minha carreira como zagueiro, né? Zagueiro central, quarto zagueiro, que era na época. Hoje eu nem sei mais como é que é essa. Isso. A galera. Porque antigamente zagueiro era só quem jogava por dentro. Isso. Né? E na Europa eram linha de 4 zagueiros. Isso. Hoje isso chegou aqui e são a linha de 4 zagueiros. Os laterais também são tidos como zagueiro. Por isso o Torrão tá explicando isso pra Então. vocês. E na época, o meu pai começou como lateral direito e terminou como zagueiro. E, pô, eu botei na minha cabeça, pô, eu quero jogar em todas as posições, menos em lateral e zagueiro. Porque senão, cara, vai ser impossível e tal. Então eu comecei, até também mas você vai ter que ficar traduzindo aí, Não, porque fica à não vontade. se usa mais. Eu comecei a jogar como cabeça de área na época. Também essa galera saindo. sabe. Ele já era primeiro volante, joga ali isso na aí. frente da zaga. E fui bem, eu tinha uma boa técnica, sempre fui grande, forte. tinha força. Você passou no teste de primeiro volante? Passei, fiz gol no teste, no primeiro jogo. Eu era assim, um volante que fazia gol. Que é o que hoje tá todo mundo querendo, box to box. É, Chegava lá. eu era o box to box. Um box to box. E aí foi.
no primeiro ano começou ali, fui bem. No segundo ano, com 14 anos, eu repeti, né, a categoria de infantil. Nosso time foi campeão. Aí fui pro juvenil, o time foi campeão de novo. Então, fui Pô, campeão time de bom, hein, cara? nosso time era muito bom, tinha um treinador muito bom, que eu até mandar um super abraço para ele, cara, grande figura, grande treinador. Faz falta no futebol uma figura que nem ele, Ernesto Paulo. Pô, O Ernesto cara Paulo. é Ele fera. que pegou no início lá. Caraca, É. Ernesto Paulo. Aprendi muito com o Ernesto Paulo. Tinha mais alguém no time lá que andou, que você conhecia? Tinha Fala aí. dois jogadores assim. Esse jogador, eu encontrei com ele por acaso aí semana passada, eu falo assim, cara, o não ia ter nem dinheiro para contratar um jogador desse. João Santos. Caraca. Jogou no Bragantino. João Santos. O João cara Santos. era... Estava com a direita, estava com a canhota. Ele fazia isso que os caras fazem hoje. Ele era um jogador que jogava pelo lado direito do campo e voltava Fácil. 1000 vezes sem cansar. E chegava lá e ainda fazia gol. Era um jogador fora de série. E o Eduardo, lateral esquerdo, Caramba, o Eduardo lá de craque. Cabo Frio, mas ficou muito tempo lá no Jogou Friburguense, no não é isso? Friburguense. Vasco. Craque de bola. Caramba, Eduardo. Os maiores laterais que eu já vi, o cara era fenômeno. É, eu peguei mais velho já de E cabeça teve branca. muitos outros jogadores assim que foram assim. Pô, como eu era, vamos dizer assim, precoce, Sim, sim. eu cheguei a jogar nos juniores com o Ricardo Gomes, o Branco. Cara, Então, assim, eles são um pouquinho, 2 anos mais velhos que eu, mas eu cheguei a jogar com eles ainda na categoria de base. Então, assim, a categoria de base naquela época, não só do Fluminense, mas de todos os clubes, era muito rica em termos de jogadores, qualidade técnica, né? qualidade, treinadores. O treinador do Flamengo era o Carlinhos, pô. Assim, você vê, tá ali o Zinho, o Gilmar Popoca, Bebeto. Então, assim, era Coisa de louco. era impressionante, assim, se você vai lembrando, assim. E, pô, eu tive a felicidade, né, de conviver com esses jogadores e também de enfrentar, né? Verdade. Porque quando você enfrenta, você também tá aprendendo, né? Tu cresce Você cresce, enfrentando pô. os grandes. Você pega ali, cara, pô, tem um primeiro turno, você vai jogar ali, o cara te dá um passeio. No segundo, vai, pô, peraí, cara. Agora eu tenho que Tem que estar esperto. Já aprendi. Então, Não, verdade. E é o quando é que que- tu virou zagueiro? então, aí, nessa... Desculpa a ansiedade, é Não, porque eu não, também sim. comecei de centroavante. Então, nessa caminhada ali, né, que eu fui, tive outro treinador, assim, muito pouco tempo, mas que era, assim, um cara... Tinha uma moral no Fluminense e depois no futebol brasileiro, que é o professor Luiz Henrique de Menezes. Ele chegou a ser preparador físico da seleção brasileira, ele tinha uma influência grande ali no Fluminense. E ele jogou com meu pai na categoria de base do Fluminense. Caraca. Então ele falou, e ele era todo, ele era enfático quando ele falava. Eu falava assim, meu garoto, você é igual teu pai, tu tem o DNA do teu pai, tu tem que jogar lateral, tu vai ser o maior lateral do mundo, tu é igual teu pai. Ele ficou com essa... É o meu garoto. Esse é o meu garoto. É o meu garoto, você conhece o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é top. Meu garoto, meu garoto, meu É, garoto. é. E ele ficou, isso aí ficou na cabeça dos dirigentes do Fluminense. Eles ficaram, pô, tem que jogar de lateral, tem que jogar de lateral, tem que jogar de lateral. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara, eu não quero jogar de lateral. Os caras já ficam aí falando Verdade. toda hora no meu ouvido que eu só jogo porque sou filho do Carlos Alberto, não sei, pô, o torcedor é cruel. Não. Quando ele quer te desestabilizar, Muito ele... cruel. E a base nessa época tinha moral, né? A não, torcida ia sim. ver os jogos, o caramba. Pô, tinha jogo cara preliminar ali do Do profissional. profissional, pô. jogava no Maracanã ali e ficava, né? Só que eu não queria jogar lateral. Mas um dia, pô, entra aí, joga de lateral. E eu joguei bem. Não, tu jogar bem não era muita assim, coisa. Tu ia jogar bem. Eu joguei bem de lateral esse dia. Aí, cara, ficou aquela... Vai ter que jogar. E eu não vou jogar, não quero, não vou... Aí apareceram também outros jogadores bons ali de cabeça de área. Joga lateral, cabeça de área, não sei o quê. Não, vou jogar de zagueiro. Um jogo, alguém se machucou, eu entrei lá, joguei. Aí vou jogar de zagueiro. Aí fiquei um tempo de zagueiro. Mas quando chegou ali na reta final que eu já estava nos juniores,
de 18 para 19 anos, o Fluminense tinha um lateral, cara, muito bom. Muito bom. Um lateral, assim... Qual o nome dele? O Aldo. O Aldo, não me Aldo. lembro dele. Aldo. Ele era o jogador... Não, ele era um jogador que ele fazia parte daquele time tricampeão carioca ali, do Fluminense. Sim. Eu cheguei a jogar nesse time e campeão brasileiro em 84. E, pô, ele era um lateral muito bom. Só que aí o Aldo quebrou a perna. Ali em 85 e tal. E ficou ali uma brecha, né? E os caras que tinham aquele negócio do Luiz Henrique na cabeça falaram assim, ó, vai começar a Taça São Paulo, você vai lá, joga de lateral. Se você for bem, você vai assinar o contrato e vai subir profissional. Eu falei, agora eu não tenho como... Eu vou ter que ir Botaram lá. a isca, né? Vou ter que ir lá. Aí fomos jogar a Copa São Paulo e eu vou dizer, o Fluminense foi campeão. Eu fui campeão da Copa São Paulo. E eu, como lateral, fui o artilheiro do time na Copa São Paulo. É lógico assim que eu sempre falo isso. Tinha o João Santos lá que estava lá na frente para me ajudar e ainda vinha me cobrir. Mas, assim, eu joguei bem. Realmente eu joguei bem na Copa São Paulo. Aí eu subi pro profissional como lateral. Mas aí, quando começou ali o campeonato, a pressão ficou maior ainda. E a comparação. Filho do Carlos Alberto, filho do Carlos Alberto. Aí o meu treinador na época, né? Falecido há pouco tempo, Nelsinho. Pô, Nelsinho Rosa. Chegou e falou assim, pô, garoto. Era um doce ele, né? Pô, ele é demais. Ele foi meu técnico 2 vezes, no Fluminense e no Vasco. Ele falou, pô, meu garoto, você vai... Eu não posso mais te botar, porque tu vai acabar se queimando, não sei o quê. Eu falei, pô, beleza, professor, mas eu quero jogar de zagueiro, é a minha posição. Pô, eu quero ser zagueiro. E dali eu comecei, aí comecei a treinar bem. Os companheiros lá me apoiaram muito, principalmente o Ricardo Gomes e o Vica, pô, foram parceiros, me apoiaram, vamos dizer assim... Eles pegaram no colo. E o Ricardo é um dos grandes zagueiros que o Brasil teve. Me pegaram no colo ali, e eu, na época, eu substituí muitas vezes o Ricardo, porque ele, mesmo jogando tudo que ele jogava, ele tinha um problema sério no joelho, e sempre não, mas de vez em quando ele Dá uma segurada. dá uma segurada, e eu joguei várias vezes no lugar dele, e fui me firmando como zagueiro, né, fui me aprimorando, né, treinando, aprendendo, observando ali. O time do Fluminense também era um time muito forte defensivamente, me ajudou. Sim. E aí... Foi embora. Eu vou ficar por aqui mesmo, vamos dizer assim. Deu certo, né, cara? Deu certo, aí. vai bem. Ainda mais com a escola dessa aí, né? Show de bola. Não, fera. Pô, mas por que saiu pro Vasco, assim? Porque tu tava lá, era a cria da base, tinha o DNA, né, do clube. Tinha vivido o clube na época do teu pai, né, de criança. E, pô, de repente, foi quando? Tu saiu pro Vasco em 92. Em 92, Saiu pro Vasco em 92. Então. Tu ficou 7 anos no profissional do Fluminense, não é isso? De 85? De 86... 86. Até 91. 91.